O destino pode ser imprevisível, mas algumas reviravoltas parecem dignas de um roteiro de tribunal. Imagine ser abordado de maneira injusta, tratado como suspeito sem motivo algum, e anos depois, estar no poder para decidir o futuro daqueles que te humilharam. Seria vingança ou justiça? Você já sentiu que estava sendo julgado antes mesmo de dizer uma palavra? Como reagiria se sua simples presença em um local público despertasse suspeita? Noelle Hayes sabia exatamente como era essa sensação, e sua resposta a essa injustiça mudaria para sempre o rumo da sua história. Era uma tarde ensolarada em Brookhaven, Oregon. O parque estava vibrante, cheio de risadas infantis e passos apressados de corredores seguindo seu ritmo. Sob a sombra generosa de uma fileira de carvalhos, Noelle estava sentada em um banco de madeira, completamente imersa em um livro de capa dura que descansava sobre suas pernas cruzadas. O dia parecia tranquilo, um raro momento de respiro em sua rotina agitada como advogada. Mas a paz foi quebrada pelo som repentino de pneus cantando no asfalto. Uma viatura parou bruscamente próximo à escadaria do parque, atraindo olhares curiosos. 2 policiais saíram do carro com expressões fechadas, carregadas de autoridade e algo mais difícil de definir. Seus olhares varreram a área antes de pousar diretamente sobre Noelle, a única pessoa sentada sozinha ali perto. "Senhora, podemos falar com você por um momento?" chamou um dos oficiais, a voz impregnada de suspeita. Noelle ergueu os olhos do livro, mantendo uma expressão tranquila. "Claro." Ela fechou o livro com calma, sem demonstrar pressa. O segundo policial deu um passo à frente, seu tom cortante. "Recebemos uma denúncia sobre atividade suspeita nesta área. Você pode nos dizer o que está fazendo aqui?" Noelle arqueou uma sobrancelha, sem esconder o desconforto diante da pergunta. "Atividade suspeita? Estou apenas sentada aqui lendo." Ergueu o livro levemente como se quisesse tornar óbvia a situação, mas os policiais não pareceram convencidos. "Podemos ver um documento de identidade?" exigiu o primeiro oficial. Ela sentiu o coração acelerar, mas manteve o tom sereno. "Posso perguntar o motivo dessa abordagem?" "É apenas um procedimento de rotina", respondeu o segundo policial, mas seu olhar dizia o contrário. Pequeno grupo de curiosos que começava a se formar ao redor murmurava baixinho. Alguns trocavam olhares incômodos, percebendo a tensão no ar. Noelle soltou um suspiro discreto, retirou a carteira do bolso e entregou sua identidade. O policial segurou o documento por tempo demais, analisando cada detalhe como se buscasse um motivo para continuar a abordagem. "Noelle Hayes", ele leu em voz alta, em um tom quase debochado. "O que está fazendo aqui, senhorita Hayes?" Ela inspirou profundamente antes de responder. "Eu moro nesta cidade. Só queria aproveitar um momento de descanso. Isso é um problema?" Os lábios do policial se apertaram. "Já veremos." O policial devolveu a identidade, mas em vez de ir embora, continuou ali, observando-a com a mesma desconfiança. Os 2 oficiais começaram a rondá-la, fazendo perguntas que pareciam menos sobre segurança e mais sobre encontrar um motivo para prolongar. "E aquela abordagem sempre carrega um livro assim?" perguntou um deles, como se aquilo fosse algo suspeito. "Está sozinha ou esperando alguém?" acrescentou o outro, a mão descansando perto do cinto, onde sua arma estava posicionada. Noelle Hayes já havia lidado com muitas situações difíceis nos tribunais, enfrentado argumentos agressivos e manipulações sutis. Mas aquilo era diferente. Não era um debate jurídico, era uma tentativa clara de controle. Escolheu suas palavras com precisão. "Não responderei mais perguntas, a menos que me digam do que estou sendo acusada." Seu tom era calmo, mas firme. A negativa pareceu irritar os policiais. O primeiro oficial deu um passo à frente, encurtando a distância. "Não seja esperta conosco",
disse, sua voz carregada de algo próximo à ameaça. Só estamos fazendo o nosso trabalho. E eu conheço a lei, retrucou Noelle, mantendo-se impassível. Sentar-se em um parque público não é crime. Mas aquilo não parecia importar. O policial segurou seu braço repentinamente. Se você acredita na importância de histórias como esta, considere apoiar o nosso canal com um Pix de R$10. O QR Code está na tela agora. Sua contribuição nos ajuda a continuar trazendo conteúdos que impactam e inspiram. Juntos, podemos fazer a diferença. Está resistindo à abordagem, declarou, mesmo que Noelle sequer tivesse se movido. O que está fazendo? Ela exclamou surpresa. A multidão ao redor aumentava e os murmúrios ficaram mais altos. Algumas pessoas pegavam seus celulares, começando a gravar. Pare de resistir, repetiu o policial, dessa vez em um tom mais forte, como se estivesse encenando para os espectadores. O coração de Noelle disparou ao sentir o metal frio das algemas se fechando em seus pulsos. A humilhação queimava dentro dela, mas sabia que qualquer reação só daria mais munição para os oficiais. Enquanto era levada para a viatura, ela olhou por cima do ombro e cruzou os olhos com uma jovem que segurava o celular no alto, gravando tudo. Um pedido silencioso passou entre elas. A porta do carro se fechou com força e Noelle soube que aquilo não terminaria ali. No banco traseiro apertado da viatura, sua mente trabalhava rápido. Passara anos defendendo clientes, combatendo injustiças e navegando o sistema legal. Mas, agora, era ela quem estava do outro lado. O trajeto até a delegacia foi silencioso, exceto pelo barulho da rádio policial. Noelle olhou seu reflexo no vidro, sua própria imagem se misturando com as luzes da cidade lá fora. Os pulsos doíam com as algemas apertadas. Ao chegarem, a situação piorou. O processo de fichamento foi frio e humilhante. Tiraram suas digitais, sua foto e a colocaram em uma cela minúscula onde as luzes fluorescentes piscavam intermitentemente. Aproveite sua estadia, disse um dos policiais antes de fechar a porta da cela com um sorriso cínico. Noelle se sentou no banco de metal, as mãos cruzadas sobre o colo. Sua mente revivia cada momento da abordagem, como um dia comum no parque se transformara naquilo. A resposta era óbvia. Horas se passaram antes que alguém falasse com ela novamente. Um jovem oficial parou diante da cela segurando alguns papéis. Senhorita Hayes, você está sendo acusada de resistência à prisão e obstrução da justiça. Noelle ergueu o olhar, seu tom firme ao perguntar. Baseado em quê? O oficial manteve a expressão impassível. Isso pode ser discutido no tribunal. Ele se virou e foi embora sem dizer mais nada. Noelle expirou devagar, obrigando-se a pensar estrategicamente. As acusações eram frágeis, e ela sabia disso. Mas também sabia que a batalha à sua frente não seria simples. Casos como o seu raramente eram. Eventualmente, foi liberada. O ar frio da noite bateu em seu rosto assim que cruzou a porta da delegacia. Um alívio momentâneo após horas de confinamento. Na calçada, Olivia Carter, sua amiga e colega de profissão, esperava com o rosto tomado por preocupação. Noelle, Olivia correu até ela, o alívio evidente em sua expressão. Você está bem? Noelle assentiu, embora seu corpo tremesse. Levemente. Estou, respondeu, mas a palavra soou vazia. No caminho de volta, Olivia dirigia em silêncio, lançando olhares rápidos para Noelle, esperando que ela falasse primeiro. E enfim, ela falou. Isso não vai ficar assim. Olivia apertou o volante. O que você quer dizer com isso? Noelle olhou pela janela, a cidade passando por ela como um borrão. Quero dizer que estou cansada de ver isso acontecer. Tenho as ferramentas, o conhecimento e os recursos para lutar, e eu vou lutar.
Naquela noite, sentada à mesa da cozinha, cercada por blocos de notas e livros abertos, Noelle começou a traçar os primeiros esboços de um processo por violação de direitos civis contra os policiais e o departamento. Suas mãos tremiam, mas não de medo. Era algo diferente, algo que crescia dentro dela há muito tempo. Com o passar dos dias, a comunidade começou a se mobilizar ao seu redor. O vídeo do seu arresto, gravado no parque, espalhou-se rapidamente pelas redes sociais. Pessoas de todos os cantos começaram a entrar em contato com Noelle Reis. Eram mensagens, ligações, comentários nas redes sociais. Cada um trazia um relato de injustiça, uma história de humilhação, um pedido de mudança. O que havia acontecido com ela não era um caso isolado, e essa realidade alimentava sua determinação. Mas, mesmo com o apoio crescente, nada poderia prepará-la para o rumo inesperado que a justiça tomaria. As semanas após sua prisão foram intensas. O escritório de advocacia onde trabalhava hesitou em apoiá-la no início, temendo que um caso tão público pudesse prejudicar sua reputação. Noelle ouviu as preocupações, mas foi firme. Essa luta não era apenas sobre ela, era sobre o que era certo. O vídeo de sua abordagem continuava se espalhando. As imagens dela, serena, mas desafiadora, enquanto era algemada e levada pelos policiais, se tornaram um símbolo. Conversas começaram a surgir em Brookhaven e em outras cidades. Repórteres tentaram entrevistá-la, mas Noelle recusou todas as solicitações. Seu foco estava claro: construir um caso sólido que não apenas responsabilizasse os oficiais envolvidos, mas também evidenciasse o sistema falho que permitia que esse tipo de abuso continuasse. Porém, nas madrugadas silenciosas, quando o calor da indignação dava espaço ao peso da realidade, Noelle revivia o momento da prisão. O tom debochado dos policiais, o aperto das algemas, os olhares da multidão. Pensava no que poderia ter acontecido se tivesse reagido de outra forma. Esse pensamento trazia um nó no estômago, mas também reforçava sua decisão de seguir em frente. Certa noite, enquanto trabalhava sem parar, Olivia Carter apareceu na casa dela com comida. Colocou os pacotes sobre a mesa, observando a amiga que mal ergueu os olhos da tela do notebook. "Você precisa de uma pausa", disse Olivia. "Não posso parar agora", respondeu Noelle, digitando sem hesitação. Olivia puxou uma cadeira e cruzou os braços. "Sabe que isso já não é apenas um processo judicial, não é? As pessoas estão olhando para você." Noelle finalmente fechou o laptop e encarou Olivia. "Eu sei. Por isso, não posso me dar ao luxo de falhar." Cada detalhe de sua preparação era minucioso. Pesquisava casos semelhantes, analisava decisões judiciais anteriores e reunia provas que desmontariam os argumentos da defesa. Montou uma equipe de advogados confiáveis, todos igualmente comprometidos com a causa. Mas sua luta não se limitava ao tribunal. Noelle também se aproximava da comunidade. Comparecia a reuniões, ouvia relatos de outras vítimas e chegou a palestrar em uma universidade local sobre responsabilidade policial. Certa tarde, enquanto saía de um evento, uma mulher desconhecida se aproximou. "Senhorita Reis." "Sim, eu só queria agradecer por lutar, por enfrentar tudo isso." A voz da mulher tremeu. Noelle sentiu um aperto na garganta, mas conseguiu sorrir. "Só estou fazendo o que precisa ser feito." O apoio da comunidade lhe dava força, mas também aumentava a pressão. Não podia decepcioná-los. Dias depois, recebeu uma ligação de seu advogado. "Noelle, os oficiais entraram com um pedido para arquivar o caso. Ela já esperava por essa manobra. Era uma tática comum para atrasar o processo. Nós vamos contestar", disse sem hesitação. O advogado fez uma pausa antes de continuar. "Há mais uma coisa. Você foi designada para julgar um caso disciplinar dentro do tribunal no próximo mês."
Noelle franziu a testa. Certo. E o que isso tem a ver comigo? O caso envolve os mesmos oficiais que te prenderam. O peso daquela revelação a fez se recostar na cadeira. Passara semanas se preparando para enfrentá-los no tribunal como advogada. Agora teria a chance de fazer isso como juíza. Por alguns segundos pensou no que aquilo significava. Seria capaz de ser imparcial? Conseguiria separar sua experiência pessoal da responsabilidade de julgar? Então, lembrou-se das pessoas que a apoiavam. Lembrou-se do medo nos olhos da mulher que a abordou na rua. Lembrou-se das inúmeras histórias que ouvira. Não era coincidência. Na manhã do julgamento, a sala do tribunal estava cheia. O caso não havia ganhado manchetes nacionais, mas atraía a atenção suficiente para que várias pessoas comparecessem. Os Dissupissas. 2 oficiais, Carter e Reynolds, estavam sentados na bancada dos réus, uniformizados, conversando entre si como se aquilo fosse apenas um inconveniente passageiro. O murmúrio no ambiente cessou quando a porta lateral se abriu e Noelle entrou, vestindo a toga de juíza. Os policiais olharam na direção dela e, pela primeira vez, suas expressões mudaram. Noelle Reis subiu ao estrado com passos firmes, a toga negra fluindo atrás dela. Seu olhar percorreu a sala antes de pousar sobre os acusados. A reação foi imediata. O oficial Carter empalideceu, seus olhos se arregalando em choque. Ao lado dele, Reynolds cerrou a mandíbula, visivelmente tenso. Nenhum dos dois esperava que a mulher que humilharam e prenderam semanas atrás, agora estivesse sentada como juíza em seu julgamento disciplinar. Noelle fez uma breve pausa, permitindo que o peso daquele momento se instalasse no ambiente. Esta corte está em sessão, anunciou, sua voz clara e firme. Podem se sentar. Os policiais se acomodaram com rigidez, tentando manter a postura. Carter murmurou algo para seu advogado, que apenas assentiu, sem tirar os olhos da juíza. Pela primeira vez desde o dia da prisão, Noelle sentiu que o poder estava em suas mãos, mas aquilo não era uma vingança. Seu dever era garantir um julgamento justo, e ela faria exatamente isso. Mesmo assim, a ironia da situação era impossível de ignorar, não apenas para ela, mas para todos na sala. Os advogados iniciaram suas argumentações. Noelle ouviu atentamente, anotando cada detalhe enquanto observava discretamente os acusados. O desconforto de Carter e Reynolds era evidente. Moviam-se inquietos em seus assentos, as mãos às vezes se apertando sobre a mesa. Durante um recesso, os 2 policiais se reuniram em um canto do corredor, trocando palavras rápidas. Como diabos ela é a juíza desse caso? Sussurrou. Carter, a voz carregada de incredulidade. Isso só pode ser armado, respondeu Reynolds, balançando a cabeça. Não é armação, interrompeu o advogado deles. Apenas uma coincidência. E vocês precisam se concentrar. O problema aqui não é ela, são as suas ações. Mas nenhum dos 2 parecia convencido. O absurdo da situação era maior do que qualquer argumento racional que pudessem ouvir. Quando a corte retomou, Noelle manteve sua postura serena. Seu trabalho era garantir que o processo ocorresse de maneira justa, e assim faria. Mas não podia deixar de notar a maneira como Carter e Reynolds desviavam o olhar sempre que ela falava. Durante o depoimento de uma testemunha, Noelle percebeu algo incomum. Carter a observava de canto de olho, mas sua expressão não carregava desafio ou raiva. Havia algo próximo ao arrependimento, como se, pela primeira vez, compreendesse a seriedade do que haviam feito. O dia seguiu tenso. Cada palavra dita dentro da sala de audiências, aumentando a pressão sobre os acusados. Quando Noelle finalmente bateu o martelo para encerrar a sessão, a sala parecia conter uma energia elétrica no ar. Retomaremos amanhã às 9 da manhã, anunciou. Enquanto os presentes se levantavam e começavam a sair, Noelle permaneceu sentada,
organizando suas anotações. Sentia os olhares dos dois policiais sobre ela, hesitantes, como se quisessem se aproximar, mas no final saíram em silêncio, carregando o peso do que estava por vir. Na manhã seguinte, a sala estava ainda mais cheia. A notícia do caso havia se espalhado, e mais pessoas se reuniram para assistir ao desenrolar do julgamento. Algumas estavam ali por curiosidade, mas outras vinham para apoiar Noelle, mesmo sabendo que ela não poderia demonstrar favoritismo. Advogados começaram seus argumentos sem demora. O promotor apresentou as provas contra os oficiais, incluindo o depoimento da vítima. Meritíssima. As ações desses policiais não foram apenas um erro de julgamento. Foram um abuso de poder, claro e inquestionável. O comportamento deles demonstra um padrão de desrespeito pelas mesmas pessoas que juraram proteger. Noelle escutou cada palavra atentamente, sua caneta deslizando pelo bloco de anotações. Os acusados estavam visivelmente tensos, mexendo-se em suas cadeiras. O advogado de defesa levantou-se para responder. Seu tom era controlado, mas havia uma tensão subjacente em suas palavras. Meritíssima, reconhecemos que houve um incidente. No entanto, argumentamos que a situação escalou devido a fatores fora do controle dos oficiais. Suas intenções não eram maliciosas e acreditamos que não há fundamento suficiente para punição severa. Aquelas palavras não eram novidade para Noelle. Já ouvira argumentos semelhantes inúmeras vezes. As justificativas, as tentativas de minimizar os danos, tudo seguia um roteiro familiar. Mas ela manteve qualquer julgamento pessoal fora de sua expressão. Sua função era garantir que os fatos falassem por si. O promotor chamou a vítima ao estrado. Ethan, um jovem de pouco mais de 20 anos, caminhou hesitante até o banco das testemunhas. Sua voz tremeu quando começou a falar. Eu estava indo para casa quando fui parado. Nem tive chance de explicar nada. Eles já tinham decidido que eu era culpado antes mesmo de eu abrir a boca. Noelle observou a reação dos oficiais. Reynolds evitava contato visual, enquanto Carter mantinha o olhar fixo no chão. O promotor se aproximou. O que aconteceu depois que você foi parado? Ethan respirou fundo antes de continuar. Me mandaram sair do carro. Quando perguntei o motivo, um deles me empurrou no chão e colocou o joelho nas minhas costas. Eu não conseguia respirar direito. A sala ficou em silêncio absoluto. Noelle sentiu o peso daquelas palavras, não apenas como juíza, mas como alguém que já havia experimentado algo semelhante. Sua expressão permaneceu neutra, mas seus dedos apertaram levemente a caneta que segurava. O promotor se virou para a bancada. Não há justificativa para isso. Não há fator externo que justifique esse tipo de abordagem. O que houve aqui foi um abuso de autoridade. O advogado de defesa se levantou. Meritíssima, gostaríamos de solicitar um recesso antes de continuar o interrogatório. Noelle assentiu. Concedido. A corte retorna em 30 minutos. Ela bateu o martelo e os murmúrios começaram na sala. Enquanto todos se levantavam, Carter e Reynolds permaneceram sentados por um momento sem trocar palavras. Pela primeira vez, pareciam perceber que aquilo não seria apenas mais um obstáculo a ser superado. A realidade estava finalmente se instalando. O promotor se aproximou do estrado, mantendo os olhos fixos em Ethan. Você resistiu às ordens dos policiais em algum momento? Ethan endireitou os ombros, sua voz firme. Não, fiz tudo o que me mandaram. Tinha medo, mas obedeci. O silêncio tomou conta da sala. O advogado de defesa se levantou, tentando encontrar contradições no depoimento. Mas Ethan permaneceu firme. Suas palavras eram claras. Seu relato não deixava brechas. Noelle observava atentamente. Mantinha a postura imparcial. Mas cada detalhe daquele julgamento reafirmava algo que ela já sabia há muito tempo. Os acusados foram chamados para depor. O oficial Carter subiu ao estrado primeiro.
Seu olhar vacilou ao encontrar o de Noelle enquanto jurava dizer a verdade. O promotor foi direto. Oficial Carter, você está sendo acusado de uso excessivo da força neste incidente. Pode explicar suas ações naquela noite? Carter umedeceu os lábios, desviando o olhar para Reynolds antes de responder. Eu achei que a situação estava saindo do controle. Tomei uma decisão no momento. E acredita que suas ações foram justificadas? O oficial se remexeu no assento tenso. Naquele momento, sim, mas olhando para trás, poderia ter lidado de outra forma. De que forma? Insistiu o promotor. Não derrubando uma pessoa desarmada no chão? Carter abriu a boca para responder, mas hesitou. Nenhuma justificativa parecia forte o suficiente. Quando Reynolds foi chamado para depor, sua postura também era tensa. Tentou defender suas ações, mas cada explicação que dava apenas reforçava o argumento do promotor. Evitava olhar para Noelle sempre que podia. As provas eram incontestáveis. O promotor fez sua argumentação final com firmeza. Os fatos falam por si. Esses homens abusaram de sua autoridade e demonstraram um padrão de conduta inaceitável. Se queremos restaurar a confiança da comunidade naqueles que deveriam protegê-la, precisamos garantir que a impunidade não seja uma opção. O advogado de defesa fez sua última tentativa de argumentação, mas suas palavras pareciam vazias. Até mesmo Carter e Reynolds pareciam resignados. Noelle bateu o martelo, encerrando a sessão do dia. O veredito será anunciado na próxima semana. Enquanto a sala se esvaziava, os dois oficiais ficaram próximos à saída. Nenhum deles disse uma palavra, mas seus rostos pálidos mostravam que, pela primeira vez, compreendiam a gravidade da situação. Quando Noelle voltou ao tribunal na semana seguinte, o ambiente estava carregado. Cada assento estava ocupado. Jornalistas preenchiam os fundos da sala, atentos a cada detalhe. Ela se sentou no estrado, observando os presentes. O papel das forças de segurança é proteger e servir com integridade, respeito e justiça. Quando esse poder é mal utilizado, a confiança da comunidade é abalada. Este tribunal ouviu as provas e avaliou os fatos. Noelle olhou diretamente para os oficiais antes de continuar. O que ocorreu aqui não foi um simples erro de julgamento. Foi um abuso de autoridade que resultou em danos reais. Os dois réus permaneceram imóveis. O tribunal determina que os oficiais Carter e Reynolds sejam suspensos sem remuneração. Participem de um treinamento obrigatório sobre uso de força e conduta ética e recebam um registro disciplinar permanente. Histórias como esta mostram o poder da verdade e da justiça. Mas para continuar compartilhando essas narrativas, precisamos da sua ajuda. Escaneie o QR Code na tela e faça um Pix de R$10. Sua contribuição é essencial para que possamos seguir trazendo conteúdo que provoca reflexão e mudança. Obrigado por acreditar no nosso trabalho. O golpe do martelo ecoou na sala. Carter e Reynolds se levantaram, absorvendo a decisão. Quando começaram a sair, Carter hesitou e olhou para Noelle. Meritíssima. Me desculpe. As palavras eram baixas, quase um sussurro. Noelle o encarou, por um instante antes de assentir. O arrependimento só teria valor se fosse acompanhado de mudança. Naquela noite, Noelle compareceu a um evento comunitário. O espaço estava cheio de pessoas dispostas a compartilhar suas histórias e preocupações. Uma mulher idosa se aproximou, segurando sua mão com firmeza. Obrigada, disse ela, a voz embargada, por lutar por nós. Noelle sorriu levemente. Há muito trabalho a ser feito. Nos dias seguintes, conversas começaram a se espalhar por toda a cidade. Autoridades, ativistas e membros da comunidade discutiam reformas necessárias para evitar que situações como aquela se repetissem. Noelle usou sua posição para incentivar mudanças, enfatizando a necessidade de transparência e responsabilidade. Dentro das forças de segurança, o caso se tornou um ponto de virada.
Pessoas começaram a exigir mais do sistema, forçando debates que antes eram ignorados. Naquela tarde, enquanto saía do tribunal, viu um grupo de jovens ativistas se reunindo para uma manifestação pacífica. Noelle parou por um instante, observando a cena. A luta por justiça nunca terminava, mas cada passo adiante fazia a diferença. Se você acredita que cada voz importa na luta por justiça, inscreva-se no canal e ative as notificações para mais histórias que inspiram mudança. Juntos, podemos fazer a diferença.